Pronto, aí tirei o som daqui. Aí, ô Gilberto, ele já foi vereador, já foi secretário de Cultura da cidade de Uberlândia e é dirigente do Partido dos Trabalhadores e cumpre um papel muito importante no Partido dos Trabalhadores, que é o papel de unificar o partido para ter um só rumo. E ele vem aqui falar com a gente, né? Gilberto Neves, muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui, Gilberto. E nós já vamos começar pelo seguinte, Gilberto. Você expõe aí durante os 10 ou até máximo 15 minutos a sua visão de como que está a conjuntura política aqui da cidade de Uberlândia, certo? E o que é que você acha que nós devemos fazer? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou te colocar na tela inteira, Gilberto, e depois a gente faz as perguntas, tá? Um prazer. Vamos lá. Companheiros, especialmente Raul, está aqui nessa oportunidade com vocês. Boa noite, Gilberto Cunha, meu xará, colega de tantos tempos aí nas escolas, na luta política. Boa noite também, o Vicente. Sejam todos bem-vindos. Então, creio que a gente precisa afirmar sobre essa conjuntura municipal que nós temos um governo de direita conservadora, que no último período se caracterizou por algumas questões que têm que ser muito bem esclarecidas. Se aliou ao bolsonarismo, apoiou, né, a linha de governo da extrema-direita, ocupou, né, é de um partido que ocupou posição de governo e que defendeu e praticou muitas medidas, vamos dizer assim, antipopulares, principalmente no período da pandemia. Nós vimos que a linha seguida em Uberlândia foi idêntica do governo federal, primeiramente, tendo uma visão da epidemia, né, da pandemia, que não cuidou do processo de vacinação, nem no início, não da questão da vacinação, no início, da questão do mapeamento, né, do contágio, que era preciso fazer uma triagem. O governo se negou a fazer isso, a identificar onde estavam os focos de contágio para poder paralisar, e não fez. Depois, o governo também resistiu por muito tempo à questão do isolamento, né, no sentido de suspender as atividades, foi contraditório muitas vezes. Quando teve que fazer, foi feito por pressão. E, na sequência, foi um governo que validou a cloroquina, né, remédios ineficazes de tratamento ao vírus, né, de enfrentamento ao vírus. E depois, além disso, o governo também tomou medidas que foram assim totalmente insensíveis. Todo mundo se lembra que o governo do prefeito Odelmo não quis garantir para as populações carentes, populações excluídas das periferias, os pequenos e microempresários que estavam sem rendas, ele se negou a fazer políticas de renda, enquanto, por outro lado, repassava mais de 50 milhões para as empresas de ônibus, empresas essas que foram caracterizadas como ineptas, como ineficazes, e que foi, inclusive, proibidas de estabelecer contrato com a prefeitura pelo Ministério Público. Então, essa contradição, ao mesmo tempo que o prefeito beneficiava, né, os empresários do transporte, ele se negava a ajudar a população pobre, carente, ou empreendedores de baixa renda. Então, essa foi assim, a linha geral de um governo que estava idêntico àquilo que fazia o governo federal. Uberlândia, é importante dizer, foi marcada pelo um dos maiores índices de pessoas mortas por 100 mil, né, na avaliação, na medição do percentual de pessoas contagiadas e também as pessoas que vieram a óbito, na proporção por 100 mil pessoas, Uberlândia teve um dos maiores índices, né? Esteve quase entre uma das cidades com maior nível de óbitos. Infelizmente, essas coisas não foram mostradas pela mídia. Sabemos que a mídia local, os órgãos de imprensa, são
de propriedade de setores de elite, que são apoiadores do prefeito, e essas coisas não apareceram. Também é preciso dizer que aqui houve uma grande epidemia da questão da dengue, do chikungunya, de todas essas mazelas que o Uberlândia estourou, explodiu, né, o grau de pessoas afetadas pela dengue. E que, infelizmente, a população de Uberlândia não veio a saber. Hoje temos um sistema de saúde muito deteriorado, muito aquém daquilo que a população de Uberlândia precisa. Então, esse é um governo que a gente viu os seus métodos bolsonaristas, né, que apoiou também o governo do presidente Bolsonaro, apoiou na eleição. É um governo também autoritário, que utilizou a sua maioria na Câmara Municipal para impedir avanços ou assegurar direitos da população. Podemos citar aqui momentos muito claros em que ele usou a maioria dos seus vereadores, a maioria vereadores bastante submissos, que funcionavam como correio de transmissão, para, por exemplo, impedir ou fazer a reforma do IPREMO, que é uma reforma da Previdência que alongou, né, o tempo de trabalho dos servidores, diminuiu o tamanho do benefício, tornou mais difícil o acesso aos benefícios da aposentadoria, das pensões. Então, ele fez uma reforma neoliberal na Previdência, no sentido de diminuir direitos, diminuir benefícios e dificultar o acesso à aposentadoria, e usou a sua maioria na Câmara para impor. Também, quem se lembra da discussão do piso salarial, da zoonose, que tem uma lei federal que garante o pagamento do piso, e o que o prefeito fez foi impor a votação de uma lei. Nós vimos as paralisações que foram feitas pelo pessoal da zoonose, e o prefeito impôs, né, a opção de trabalhar 30 ou 40 horas e tornar o piso proporcional, na medida em que quem ficar pela opção de 40 horas não receberia o piso no seu valor cheio, ficando prejudicado. Ou melhor, quem fizesse as 30 horas. Então, ali também foi outro momento que o prefeito impôs goela abaixo. A lei dos aplicativos, né, que vai entrar em vigor em janeiro, o prefeito também impôs uma regulamentação que dificultou a vida dos trabalhadores de aplicativos, de veículos, né, de táxi ou de empresas ou trabalhadores do transporte particular. Colocou muitas medidas, inclusive teve manifestação esses dias pedindo para o prefeito não colocar em vigor ainda essa lei, que vai entrar em vigor em janeiro. Mas foi outro momento em que ele usou a maioria na Câmara para impor. Teve também a votação sobre o Rio Berabinha, para impedir a instalação de eventuais instalação de usinas hidrelétricas, e que o prefeito impôs a sua maioria para poder deixar a lei aberta para a possibilidade de criar também usinas. Tivemos também outras medidas do prefeito que foram bastante insensíveis, como a questão de fazer os trabalhadores da educação, os professores, trabalharem no período mais alto de contagem da pandemia. Então, esse é um governo autoritário, um governo que não tem interesse algum em desenvolver uma relação social com a população. Além disso, a gente tem que também fazer a seguinte avaliação, né? Qual é o futuro da corrente política ligada ao prefeito? Todos sabem que o prefeito é ligado às oligarquias rurais, que tem um longo domínio, uma longa hegemonia no comando da cidade, interrompido 2 vezes por 2 administrações do ex-prefeito Zaire Rezende e uma do PT, do ex-prefeito Gilmar Machado. Mas, fora disso, as oligarquias rurais governaram por muito tempo aqui em Uberlândia. Só que hoje eles não têm uma liderança ligada ao meio rural, ao campo, né? O que nós estamos vendo é que o seu vice-prefeito, que é ligado a um outro setor da especulação imobiliária, mais urbano, é um construtor, né, um empresário da construção civil, e que é ligado à especulação imobiliária e que está querendo, né, assumir o comando. Mas o que a gente vê é que dentro, no meio político ligado ao prefeito, não está pacificada essa relação. Então, as forças políticas no entorno do prefeito, ou que apoiam, estão tentando buscar espaço. Então, nós podemos ter em Uberlândia uma disputa política na qual o campo de direita, de extrema-direita, de centro conservador, possa ter candidaturas. E, no caso, para os setores progressistas, para o campo mais progressista e de esquerda,
existe uma abertura para poder chegar com uma opção, com uma alternativa. E a alternativa que deve ser pensada, não, primeiramente, não deve ser em torno de nome, deve ser em torno de um programa, de um projeto. Nós temos que pensar uma cidade em que seja resgatada a saúde para a população, que o SUS receba defesa integral, para que a gente possa dar acesso. Que a cidade, que a prefeitura ajude a combater os níveis de miséria que assola a população, que fome, carência. Então, essa parte de políticas sociais, de assistência, de combate à fome, de políticas de geração de renda, de emprego, é fundamental para que a nossa população possa ter mais direito. Então, esse é um outro campo. Outra questão que nós temos que fazer é o da educação, fazer com que acabar com essa ideologia de escolas cívico-militares, em que o prefeito entrou também embarcando no projeto bolsonarista, mais uma medida de alinhamento com o ex-presidente, e que nós temos que voltar a ter uma escola pública, democrática, referenciada socialmente, e que volte a ser uma escola democrática. Também é fundamental a questão ambiental. A cidade hoje está num processo de expansão das suas fronteiras urbanas e é preciso cuidar do meio ambiente. É preciso que nós tenhamos uma cidade que prima pela qualidade de vida, principalmente o cuidado com a água, o cuidado com o lixo, né? A coleta do lixo tem que ser melhorada, tendo da coleta seletiva, e fazer dessas políticas públicas de meio ambiente também momentos de geração de emprego e renda, porque é possível trabalhar com isso. Então, essa é uma linha que eu acredito fundamental. É preciso também sinalizar para o funcionalismo, para o servidor público, a recuperação, né, do seu poder aquisitivo, porque o servidor teve muito tempo com os seus salários rebaixados, né, paralisados, congelados. Então, é preciso que aponte esse projeto. E, sobretudo, é pensar uma cidade de direitos e uma cidade democrática, uma cidade de geração de direitos para o conjunto da população, e digo isso em todas as áreas, em especial na cultura. Hoje, o segmento da cultura é fundamental como espaço, além de proporcionar às pessoas a realização das suas habilidades artísticas, dos movimentos culturais. Haja vista aí nesse final de semana que passou o tamanho da festa do Congado, tem também a Folia de Reis, tem a capoeira, tem vários movimentos culturais, mas nós também temos muitos artistas da música, da dança, do teatro, das artes, e hoje tem políticas públicas para poder ajudar esses segmentos também a interferir no mercado, porque existem recursos em volumes elevados no Programa Municipal de Incentivo à Cultura, no PMIC, na Lei Paulo Gustavo, para que esse dinheiro chegue aos artistas, aos agentes culturais e volte para o mercado de trabalho, para ajudar a cidade a desenvolver a economia, né? Então, a cultura, além de direito, é também um espaço de fortalecimento da economia. É preciso também que a gente pense, voltar a pensar uma cidade que discuta o orçamento com a população, né? Que a gente possa fazer com que a população participe da gestão democrática, voltar àquela ideia da proposta inicial da democracia participativa, aprofundando essa ideia, essa proposta, e fazendo um governo diferente. Então, eu penso que nós temos que discutir um projeto para a nossa cidade, de uma cidade diferente, de uma cidade de direito, de uma cidade que valoriza a ciência, que valoriza a cultura, que valoriza a educação, que protege a população contra a fome, a saúde da população, a saúde pública, porque essas questões, nós temos que fazer esse debate, nós temos que mostrar que é possível. E Uberlândia hoje tem um orçamento compatível, cresceu muito, para você ter ideia, na época do governo municipal do PT, o orçamento era próximo de 2 bilhões, hoje ele supera 4 bilhões ano. Então, a gente vê que o município ele tem uma arrecadação orçamentária que é possível fazer muita coisa. O que acontece é que nós temos que mudar a ótica. Em vez de ser um governo só de viadutos, de pontes, né, de obras bonitas, a gente sabe que a população gosta de ter viadutos que escoam o trânsito, que facilitam o trânsito. A gente sabe que isso é importante. Mas um governo não pode ficar reduzido ao concreto armado. Ele tem que ser um governo humano, um governo que cuida das pessoas.
porque hoje a população está muito carente, está muito excluída, está muito privada de direitos. Então, pensar uma cidade de direitos é desenvolver uma gama de políticas públicas nessas áreas, em todas que eu falei, e outras que são necessárias, para que a população tenha mais acesso. E fazendo isso, o orçamento do município ajuda a distribuir mais os recursos, elevar a renda, ajudar a gerar renda e emprego, e assim fortalecer a nossa economia. E fortalecendo a economia ajuda a gerar emprego e também ajuda a arrecadação municipal. Então, eu penso, e fazer um contraponto, né, de dizer que a era dos coronéis, das oligarquias, está passando e que é preciso colocar um projeto alternativo no local. Nós temos que fazer um debate. E que o conteúdo desse projeto é de uma cidade de direitos, é democrático, é popular, é de inclusão, é de sustentação ambiental. Então, eu penso que é isso, em linhas gerais, que nós temos que debater para a nossa cidade.